Aguardando. Expectativas, Clarice. Boa. E aí, E aí, bel- Patrick, tudo bom? beleza? Galera, a gente vai começar agora. Para você que chegou agora, a gente vai fazer uma live com o Patrick, diretor de arte da Lagoinha Orlando. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou Samuel Sato, sou um dos fundadores e líderes do Cristãos Criativos. A gente tem tentado desenvolver um trabalho para que impacte as gerações, né? A gente tem tentado reunir muitas pessoas influentes, muitas pessoas que sabem muitas coisas sobre criatividade, sobre empreendedorismo, sobre educação, para tentar ser diferente na nação, fazer uma coisa e que o Brasil tenha uma evolução em geral. Se apresenta um pouco aí pra gente, Patrick. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Patrick. Eu tenho 25 anos, sou de São Paulo. Eu sou formado em publicidade, sou publicitário de formação, mas eu atuo mais como design gráfico aqui na Lagoinha e eu tô mais à frente de qualquer coisa artística, sabe? Não necessariamente só na publicidade, mas em qualquer ramo. E eu me encontrei mesmo aqui no ramo de igrejas. E é muito doido, porque eu nunca me imaginei fazendo isso enquanto eu estava fazendo faculdade. Eu nunca imaginei participar de igreja e tal. E foi coisa de Deus mesmo. Eu vim fazer intercâmbio aqui nos Estados Unidos, né? Nem existia Lagoinha ainda. Aí Deus só foi formando as coisas, juntando as pessoas certas nos lugares certos. E estamos aqui hoje. Caramba, que massa. É, Cara, a gente queria começar a pergunta, ou a live com uma pergunta diferente. certo. Como é que tá aí Orlando com esses casos de coronavírus no mundo, né? Sei lá, a cidade parou, porque aqui onde a gente está vivendo, aqui, que é Brasília, tipo, parou geral, né? Uhum, Aí você vê poucas pessoas na rua, os comércios todos sim. fechados. Vamos dizer que você quer comprar um Big Mac, cara, você não tem que pedir pelo iFood, você não pode ir mais lá, né? Uau. Como é que tá? Aham. Então, a gente tá esperando os zumbis aparecer aqui na rua. Brincadeira, Calma. brincadeira. Assim, bem no começo da pandemia, assim, eu acho que tinha uma grande diferença. Acho que os brasileiros não estavam muito acreditando nisso, botando muita fé, mas a gente via que estava alguma coisa errada, porque os americanos em si, eles já são um pouco, tem essa teoria da conspiração e tal, mas a gente viu que a gente estava um movimento estranho dos americanos. Aí, depois que Orange County, que é um dos condados aqui na Flórida, anunciou o toque de recolher, a gente viu que a coisa estava ficando um pouco mais séria. Tá praticamente tudo fechado, exceto o mercado, posto de gasolina. Em comparação ao que Orlando geralmente tá muito vazio. É muito estranho ver a rua vazia, todos os hotéis estão praticamente desertos. Caramba. Mas restaurantes aqui, eles não estão completamente fechados. Tipo, você pode pedir pelo aplicativo deles e buscar lá e pegar, mas você não pode comer no lugar e tal. Caramba. Mas, eles estão fazendo tudo para não ter aglomeração, mas, tipo, os outlets, os shoppings estão fechados. Não dá para lugar nenhum, assim. Caramba. É, Sinistro. Massa. demais. Cara, a gente, na verdade, queria perguntar para você, nesse iniciozinho, é uma pergunta um pouco complicada, mas Certo, você, vamos lá. agora há pouco você falou pra gente que você foi para os Estados Unidos, né? Não na Isso. live, mas numa ligação, você falou pra gente que foi a intercâmbio. Uhum. Queria perguntar para vocês se esse intercâmbio foi planejado, tipo, pensado para você arranjar um emprego nos Estados Unidos, porque a gente conhece muitos amigos nossos, muitas pessoas que já falaram com a gente, que só, tipo, designers, afins, Uhum. que só trabalham com pessoas americanas, né? Tipo, só fazem serviços para a galera do exterior. Você Sim. foi pensando em coisas assim? Cara, não. Na verdade, quando eu tava fazendo faculdade, eu tinha uma amiga
minha melhor amiga na faculdade, que ela tinha planos de vir pra cá, que o pai dela veio trabalhar aqui e tal. Aí, desde o nosso último ano, ela tava falando sobre vir pra Orlando e tal, aí eu fiquei interessado também. Mas até então, eu não tinha interesse de vir trabalhar aqui. Eu queria fazer intercâmbio para melhorar meu inglês mesmo, porque apesar de a gente estudar inglês no Brasil, a gente não tem contato direto assim com o inglês dos americanos e tal. E eu sempre tive uma coisa no meu coração que eu acho que sempre foi propósito de Deus, que eu sempre quis sair do Brasil. Por algum motivo, Massa. não sabia para onde, talvez para Europa ou para cá, mas eu sempre tinha no meu coração ou Londres ou Nova York. Acabei vindo para Orlando, porque meus pais também vieram comigo. E questão do clima e tal, eles não gostam muito do frio e eu acho que o norte ia ser um pouco mais complicado para a gente viver lá. Então a gente veio para cá, para Orlando. Mas até então eu não estava pensando em trabalhar aqui, não. Uou, massa. Voltando um pouco sobre. Na verdade, Pergunta sobre a igreja e o corona. isso. Eu ia fazer essa pergunta agora. Sério. Eu tô olhando aqui pro lado porque meu celular tá tipo 20% e ele tá com a Aham. bateria carregada. Aí ele tem que ficar meio que conectado na tomada. Aí, cara, a gente queria fazer uma pergunta para vocês que estão vivendo aí nos Estados Unidos. Como é que as igrejas estão reagindo, né, ao coronavírus? Tipo, sei lá, eles já planejaram alguma coisa? Será que eles já estão fazendo cultos online, né, como está acontecendo aqui? Como funcionam as outras, tipo, outras atividades também, né? Eu não sei o que está acontecendo aí. Fala um pouco pra gente. A resposta das igrejas foi bem rápida. Não só tipo aqui na Lagoinha, mas todas as igrejas a gente estava vendo que eles estavam muito atentos, então eles ficavam até a última hora fazendo culto e tal, até ter certeza de que ia ser decretado algum lockdown ou alguma coisa. E acho que foi uma semana antes de decretarem que era medida de segurança e tal, praticamente todas as igrejas americanas começaram a fazer lives, tipo a Church, Elevation, eles já tinham, eu acho que uma ideia do que estava acontecendo. Como eu falei, acho que americanos eles são um pouco mais precavidos do que tipo, a gente brasileiro e tal. Então a gente estava esperando até o último momento. Mas a resposta deles foram muito rápidas. Eu acho que as igrejas, principalmente aqui, eles têm uma mentalidade muito mais abrangente em relação à internet, em relação à mídia social, do que talvez de outras nacionalidades. Mas eles estão criando vários programas, várias alternativas através da internet para alcançar pessoas e é muito legal ver. Tem uma igreja, eu acho que é a Victory Church, que eles estão fazendo tipo no telhado, transmitindo e tal. Então, eles são muito criativos nessa, não somente em questão de design, filmmakers, mas a criatividade num todo. Uou, massa. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para você e para talvez a sua equipe. Certo. Vocês acham que depois desse tempo de coronavírus, né, as igrejas vão voltar a ser como eram antes? Tipo, ou você acha que os cultos online vão ganhar mais força do que já tem? Tipo, porque a gente acredita que depois desse período nada vai ser o mesmo, né? Nem a forma de comer é a mesma, né? É Quem verdade. dirá de ir para a igreja. O que você acha aí? Acho que a gente nunca lavou a mão como a gente lavou na vida inteira. Com certeza, É, nossa. Não pode nem cara, tocar o rosto, né? não, imagina, fica até com medo, tipo, não. Já começa aquele meme, coronavírus na sua cabeça já. Mas, cara, eu espero realmente que não seja mesmo, porque eu não sei se infelizmente é a palavra certa, mas infelizmente a gente só faz uma grande transformação no nosso cotidiano quando alguma coisa grave acontece. Então, a, a igreja sempre teve um poder de criar alternativas, desde a Bíblia, tipo, sempre se renovava, mas infelizmente essa renovação nem sempre é muito natural. Alguma coisa grande tem que acontecer para a gente abrir caminhos e a gente ver, nossa, isso é bom.
dá para continuar assim. Eu acho que a Church at Home, a igreja online, eu acho que vai continuar. Não pode ser a única alternativa de igreja, é claro, mas eu acho que esse formato vai ganhar muito mais força agora. A gente está alcançando muito mais pessoas do que simplesmente ter um culto aqui e transmitir, sabe? Porque como a gente não está podendo realizar os cultos fisicamente, a gente está na marra tendo que criar um jeito de divulgar mais a palavra. E esse deveria ser o objetivo desde o começo. Compartilhar a palavra, apesar de qualquer coisa. Caramba, que massa. E eu acho também que a forma de fazer design, a forma de fazer arte, né, vídeo, Uhum. a criatividade em si foi um pouco alterada, né? Tipo, Sim. enquanto que a gente tinha um modelo tradicional de igreja, que era só em templos, em só fazer artes para igrejas, a Uhum. gente tem uma nova necessidade, né? Que é uma forma de evangelismo pela internet, Sim. que é um pouco mais complexa, né? Tipo, como É que você demais. vai alcançar uma pessoa que não é cristã com uma arte, com um vídeo, com uma música, sendo que talvez ela não tenha interesse nisso. E aí talvez ela Exatamente. não seja recomendado para ela essas coisas. Aí É. eu acho que complica um pouquinho mais, mas também o resultado também deve ser um pouquinho melhor. Não, com certeza. E é uma filosofia que eu venho, não sei se é filosofia ou nome que eu posso chamar isso, mas eu tenho em mente que a gente não pode viver só do que acontece artisticamente dentro da igreja. Eu acho que as pessoas confundem um pouco falando que, não sei o que, é coisa do mundo e tal. Só que a gente tem que lembrar que, tipo, a arte é de Deus. Querendo ou não, Lúcifer era da parte artística. Quando ele caiu, infelizmente, ele acabou corrompendo mais essa área. Com Mas eu acho que a certeza. gente tem que ter referência de tudo, sabe? A gente não pode ter medo de ver um artista lançando alguma coisa. Cara, é inovador. Ele tá pegando alguma coisa dos anos 80, dos anos 50, colocando alguma coisa mais moderna e a gente fica alienado nisso. A gente fica só fazendo o que um artista cristão maior já fez, que talvez ele tenha se inspirado nesse artista mundano, entendeu? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com nossas referências também. A gente tem que ser um pouco mais aberto em relação a isso. Então, acho que você respondeu até um pouco uma pergunta que a gente ia fazer um pouco mais para frente. A Uhum. gente queria perguntar para você quais são as suas referências, né? Quem você tem como base para o que você cria, para o que você pensa, coisas assim. Toma cuidado. Ó, eu não tenho uma pessoa só que eu me baseio como Ô, Patrícia, referência. E aí, cuidado com essa resposta, ó. Tem muita gente não, nesse vídeo. né? Então tá, vou tentar não ser tão polêmico. Isso aí. Mas eu sou muito ligado a filmes, a música boa, filme bom. É meio relativo isso. Mas desde criança eu desenho muito, então história em quadrinho, todo esse universo me chama muita atenção, então eu pego muita referência. Mas principalmente acho que filme. Cara, eu já fui tão inspirado em fotografia de filme, alguma tipografia de filme. E eu acho que é isso, é você poder ter acesso a tudo, mas não se deixar se influenciar de uma maneira má. Tipo, ver algum filme que talvez você sabe que vai ser algum gatilho para você, para uma questão que você tem. Mas em questão de arte mesmo, você pegar várias referências. O Pedro, que trabalha comigo, sempre fala de um livro que ele leu, que é Roube como um Artista. Então eu acho que é Sim, muito, clássico. muito disso. Você Clássico, né? pegar várias. Vou mostrar ele aqui rapidinho. O Pedro tá E fazendo aí, uns. cara? Te sigo no Instagram. Ele vai entrar aqui, só porque mostrou ele. Mas, mas, mas é isso. Eu me inspiro muito em filme, em livro, principalmente. Eu gosto de ler muito. Nessa quarentena eu queria falar que eu vou poder ler mais, mas acho que não. Nosso trabalho aumentou, mesmo de casa. Patrícia, Fala. me indica aí um livro pra galera. Seu livro de cabeceira. Tirando, Tá. Como artista. tirando o Roubo como artista. Sério? Tá.
É, eu tenho, na verdade, eu tô até com ele aqui, um livro que eu li recentemente, chama Interaction of Color. Ah, que maneiro. É bem interessante, é a relação das cores, e eu acho que é bem legal. Não é no design, É, é um estudo bem legal de cor. E tem um livro que eu li na época da faculdade, é do, eu não lembro o nome dele, mas ele é um fotógrafo que ele fazia a comunicação da Benetton, que é a publicidade é um cadáver que ele sorri. E é muito legal como ele trabalha com a questão da publicidade, que ele fala que a publicidade é morta e que é preciso reinventar todo momento, porque ela já está morta. Então sempre tem pessoas fazendo a mesma coisa e é muito legal como ele fala sobre isso. Ele é um cara polêmico e tal. As publicidades da Benetton eram bem diferentes, as pessoas criticavam um pouco, mas é muito interessante a visão de mundo dele. maneiro. Eu vou me retirar aqui, vou voltar para trás das câmeras, mas aí, vivo, Tá Felipe, bom. meu parceiro, tá vendo aí a gente. Valeu, Saudade. valeu. Uou, massa demais. Cara, a gente queria perguntar um pouco como que funciona a logística de equipe aí da Lagoinha, como que vocês trabalham com a parte criativa, como que vocês têm um planejamento, vocês têm alguma técnica que vocês podem passar para a galera, para que você entenda um pouco. Muitas pessoas aqui são de igrejas pequenas, né? Então, alguma dica, alguma Sim. coisa seria muito importante, alguma coisa que para você pode ser tipo trivial, para essa galera é ouro. Uhum. Então, essa é a hora de Não, perguntar. Galera, antes de você responder, galera, fiquem até o final, porque no final, mais pro final, a gente vai fazer uma rodada de pergunta e resposta. Então, vocês podem mandar perguntas que o Patrick vai selecionar algumas para ele responder, beleza? Beleza? Valeu, galera. Então, mas como eu estava dizendo, como é que funciona a logística aí, né? Vocês têm um planejamento, vocês têm sei lá, um cronograma, vocês têm Uhum. estratégias. Certo. Primeiro, o Eliel, que é o nosso diretor criativo aqui. Cara, a mente dele não para, então isso é muito legal. Você ter sempre alguém procurando alguma coisa nova. E se você for, toda vez que você olhar para ele, ele tá no computador pesquisando alguma coisa. Então é muito legal essa busca de inovação. Ele é uma coisa que ele sempre fala. Quando a gente cria um conceito, a gente faz conceito e já pensa no outro, porque a gente não vai ficar nesse conceito muito tempo, sabe? Então sempre ficar renovando. E eu acho que a gente não tem exatamente um processo criativo físico. A gente sempre, o Samuel, que ele é o nosso líder, sempre fala também, sempre ande com a visão do seu pastor, sempre converse com ele. Porque é muito importante você estar alinhado com a visão da igreja. Então, o André, cara, ele é muito aberto a isso, sabe? Em questão artística, ele deixa a gente muito livre. E é muito legal quando um líder confia em você, sabe? Ele tem essa confiança de qualquer coisa que você fizer, ele sabe que tipo, não é pro meu portfólio, não é portfólio da igreja, mas é para algo maior. E é isso, a gente tenta sempre ficar alinhado com a demanda da igreja para a gente poder criar um conceito redondo, sabe? Geralmente a gente faz um conceito geral institucional para a igreja e cada ministério em si a gente vai tendo vertentes para ela, sabe? Mas questão de processo criativo não é muito diferente de pegar referências, montar um mood board. A gente não precisa muito disso, cara. Deus separou as pessoas muito certas, porque eu, Pedro e Eliel, a gente tem uma linha criativa parecida. Então, um fala, cara, é muito legal isso. Então, acaba sendo mais fácil. Mas eu acho que o mais complicado é a questão de demanda, porque geralmente tem alguma demanda de última hora, você não tem muito tempo de fazer alguma coisa conceitual e tal. É uma coisa que eu tô desconstruindo um pouco em mim, sabe? Nem tudo precisa ser conceitual. É uma coisa que eu tô aprendendo com a vida. Então, mas eu acho que quanto mais você tá alinhado com a visão da igreja, você entende a identidade da igreja e fica mais fácil de criar para a igreja.
Uou, massa demais, É, cara. Galera, peguem as dicas aí, peguem os bizus que a galera tem conhecimento para passar aí. Então, a gente é queria perguntar isso. para você, o que você, para você, o que é uma igreja criativa? Cara, pra mim, uma igreja criativa é que entende o público dela. Que Uou, não, que não necessariamente tem que fazer as coisas só para quem já conhece a Cristo, quem já tá, para todo mundo que já tá na primeira fileira todo domingo, sabe? E eu acho que é um pouco mais disso. A gente vê as igrejas, principalmente aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que é um movimento que o Brasil já está caminhando nisso também, em questão de uma igreja mais jovem, porque os jovens hoje em dia é o caminho de entrada, sabe? Talvez para a família, para alguém. Se você pegar um jovem rebelde que está numa vida fazendo não sei o que, alguma questão, talvez eles convertendo vá converter a família inteira, porque nunca acreditou que aquele jovem poderia mudar de vida. Questão de droga, sexualidade e outras coisas. E eu acho que a gente entender o tempo que a gente está, a gente poder literalmente usar o que o mundo dá pra gente. Só que, ao contrário, não para destruir, mas para salvar, eu acho que é a chave que falta para a igreja ser mais criativa, não ficar presa só num post falando a data e o horário. caramba, então para você, tipo, a igreja ser mais criativa é a igreja ser viva, né? Ser contextualizada, Exatamente. ser Exatamente. Eu ligada acho aí que de é. tudo. Porque a criatividade não é só questão de design, de vídeo, é em relação a tudo. Como um evento é formado, do jeito que as pessoas se vestem lá dentro. E eu acho que é isso. Caramba, massa demais, cara. A gente também acredita, né, nesse esquema de criatividade e igreja. Uhum. Vamos aqui para uma outra pergunta. Bora. Como que a Lagoinha incentiva a criatividade? Mais específico para você, né? Como que a Uhum. Lagoinha Orlando incentiva a criatividade? Será que eles fazem, tipo, te dão mês, te dão nortes, sei lá, coisas assim. Como que eles te incentivam? Cara, eles deixam muito livre. Eu acho que é o maior incentivo de qualquer artista de qualquer área, sabe? É o pastor olhar pra você e falar: o que você acha disso? Você expor sua ideia e falar: é legal, eu acho que pode dar certo. É acreditar, independente se a igreja é grande, se é pequena. É, é muito doido você falar pro André. Eu falo do André porque ele é o nosso pastor aqui na Lagoinha, né? Então, é, Não, Galera, André é é o baladão. Valadão. André é baladão. É, mas pra mim, eu nunca imaginei isso. Eu chegar, tipo, pra ele e mostrar um conceito de um álbum e ele falar: nossa, isso é doido, será que o pessoal vai entender? Aí ele fala: quer saber? Faz. Eu acho que é legal, é criativo. E eu acho que a igreja de qualquer tamanho, os pastores darem uma chance para esses adolescentes, para essas pessoas de idade que já estão numa igreja pequena, mas talvez estejam um pouco presas, seja isso, é acreditar e nunca achar que é doido bastante só por ser uma igreja. Jesus foi doido bastante, sabe? Pra estar lá naquela cruz. Então, eu acho que é a permissão, sabe? Acreditar. Se der errado, não foi dessa vez. A gente pode consertar, não vamos fazer mais desse jeito. Ou se for uma coisa muito doida, muito. Cara, vamos adaptar, vamos fazer um pouco menor, sem perder a essência, mas acho que dá para fazer. O Samuca, o Samuel Misaí, ele sempre cria esses jeitos, sabe? Se alguma coisa talvez não vá fazer muito sentido para massa, que é o nosso público, eu acho que dá para simplificar um pouco mais, mas sem perder a essência. Mas o segredo é deixar livre, é poder incentivar. Caramba, massa. Agora é uma pergunta especificamente para você. Como que você Certo. incentivaria a criatividade dentro da igreja? Peraí, pode repetir? Acho que cortou aqui a ligação. Como você, especificamente, incentivaria a criatividade dentro da igreja? Eu acho que eu respondi um pouco da resposta dessa anterior, mas eu também, por exemplo, o Pedro trabalha comigo aqui, ele
Eu sou diretor de arte, mas eu deixo muito livre, sabe? Eu dirijo pouco em relação a isso, sabe? Ele me mostra alguma coisa, eu acredito nele. É, ele tá se achando aqui agora. Que Mas é é sério, isso? eu acho que a gente tem que acreditar em todo, independente se é um voluntário na projeção, se ele talvez dá uma ideia de fonte, de background. Cara, será que é legal? Eu acho que sim, eu acho que a gente dá essa liberdade, a gente ser amigo, a gente precisa ser irmão dentro da igreja, mas se a gente começar como amigo, eu acho que a gente tem essa liberdade e eu acho que a gente precisa estar sempre junto. De vez em quando a gente sempre vai no Starbucks, antes da quarentena, a gente ia no Starbucks, a gente passava um tempo junto, a gente conversa aqui com o Divan, ele é o nosso editor, ele é sensacional, ele brinca muito, mas eu vejo isso nele também, ele deixa a gente muito solto. Se alguma coisa tá saindo da curva, ele puxa, não, vamos fazer desse jeito, acho que é melhor. Mas ele dá a direção e deixa. Eu acho que é um meio que eu faria se eu tivesse uma igreja minha e tal. É, deixar E aí, muito você livre, pensa em abrir uma mas igreja? não, acho que ainda não. Ainda não, e não sei se é meu chamado também, mas vai de Deus, mas eu acho que não. Massa demais. É, Vamos lá, vamos para nossa última pergunta ó, escrita. Vai ser certo. mais umas perguntas. Essa pergunta, na verdade, eu queria convidar o nosso grande amigo Michael para perguntar, porque ele que é o criador dela. Cheguei, Mike. Voltei. Eita. Então, na verdade, assim, a gente tá. A pergunta fatal é para você: qual é o seu grande trunfo enquanto diretor de arte? Né? Não só na Lagoinha, mas na vida como um todo. Qual é o seu grande trunfo? Meu grande trunfo. Pergunta difícil. Caramba! Mas eu acho que vai acabar sendo uma mescla de todas as perguntas, de todas as respostas aqui. Eu sempre procuro estudando, vendo filme, livro, música. Eu preciso manter minha mente ativa, preciso estar buscando a Deus. Eu oro todo dia. Antes de qualquer coisa que eu vou fazer, eu abro a Bíblia, eu faço minha leitura, eu pergunto, sabe? Eu oro para mim mesmo. Deus, me fala o que você quer que eu faça, me direciona aqui, porque eu sei que não é dom, é meu dom, mas é através de mim que o Senhor faz. Então, eu acho que é você estar muito ligado espiritualmente, porque você vai ter menos erros, sabe, em relação a alcançar pessoas. Mas eu sempre procuro ficar ligado, tudo que está acontecendo no mundo. Livro, eu leio pra caramba, não tô lendo tanto agora, mas eu adoro ver filme. E eu acho que isso é muito pessoal, mas pra mim o que me inspira são esses tipos de artes, teatro, música, filme e principalmente a Bíblia. Basicamente é isso. Porque estudo a gente consegue, mas pode ser. A gente vê tanta gente estudada com mestrado aí que talvez não chega onde a gente está chegando à igreja e tal. Então a gente vê que não é a gente, tem alguma coisa superior. Eu acredito muito nisso também. Aqui na agência, quando seja para cristãos criativos ou para a vida profissional, eu entendo que quando a gente coloca a mão na massa, a gente também está exercendo o nosso chamado ministerial. Com certeza. E pessoas vão ser alcançadas, não importa se é no meio da arte, se é no meio do outros meios, né? Sim. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa, aquilo pode ser usado para o reino de Deus. Uhum. É Então faz verdade. todo sentido quando a gente entende a chave muda, né, na cabeça. Não, tudo. Na hora que você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você orando primeiro, você entendendo que você não está fazendo só um trabalho, você está exercendo seu chamado, flui diferente. Não dá nem para explicar direito. É verdade. Caramba, que massa. Valeu, mano. Cara, agora, galera, a gente queria abrir para vocês fazerem perguntas. Esse é o momento que você queria em toda a sua vida. Se você quer Pode perguntar perguntar alguma coisa aí. pro Patrick, cara,
essa é a sua grande chance. Talvez você nunca mais tenha essa oportunidade. Então, galera, capricha aí. Enquanto que a Pergunta galera tá aí. Mas perguntando, cuidado com a pergunta. cuidado com a pergunta. Eu É, queria por fazer favor. outra pergunta, que é como que você chegou até o cargo de diretor de arte, né, na Lagoinha? Como que você foi parar aí, né? Como... Nem eu sei. Foi muito natural. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a Lagoinha não nem existia ainda. A gente estava frequentando uma outra igreja. Depois de um ano, mais ou menos, que a gente estava aqui nos Estados Unidos, o André anunciou que estava com a Lagoinha e tal, e meus pais quiseram visitar. Eu comecei o voluntariado de fotografia. Eu, inclusive, lidero o time de fotografia aqui, mas era eu e mais uma pessoa. Depois essa pessoa acabou saindo, ficou só eu de fotógrafo. Então, eu frequentava praticamente todos os cultos que tinha. Mesmo de voluntário, eu só frequentava e era voluntário, mas eu já estava todos os cultos porque eu queria ajudar, sabe? E Caramba! eu tinha feito um curso de fotografia no Brasil, mas eu nunca mais fotografei na vida. A gente vê os planos de Deus, como as coisas vão se encaixando depois de um tempo. Mas foi muito natural. Uma pessoa chegou, a gente precisa de uma alteração. Aí eu mexo um pouco de Photoshop, se quiser que eu ajude. Aí, então tá, ajuda aí. Aí eu fui chegando mais demanda, uma, duas, três. Aí de um tempo. Aí foi muito natural. Depois o Eliel chegou aqui, ele arrebentou com a comunicação daqui. A gente deu um tremendo. E é o que eu falei, incentivar a autonomia de uma pessoa, eu vi minha chave virar, sabe? Porque é muito doido em comparação lá no Brasil. Eu me formei, fui trabalhar em uma loja de shopping, porque eu não conseguia emprego em agência de publicidade e tal. E chegar aqui, ninguém me conhecia, tava fazendo inglês, ainda faço inglês, mas eu tô me preparando para um mestrado. E você incentivar, a chave muda e vai fluindo. Foi muito natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Que massa, velho. É. Sinistro. Vamos lá, galera. Perguntem Bora. aí. Na verdade, fala um pouco sobre o que você faz como diretor de arte, porque talvez a galera esteja um pouco com dúvida Uhum. do que você faz. Acho que seria um pouquinho mais fácil da galera fazer uma pergunta mais assertiva. Certo. Aqui, juntamente com o Eliel, a gente cuida de toda a parte de comunicação visual da igreja. Então, eu, a gente cria a cara da Lagoinha. Então, o Eliel vai fazer um vídeo, a gente bola junto a identidade do vídeo, como isso se encaixa na identidade da igreja. Então, a gente cria a paleta de cor, tipografia, toda a questão de diagramação. A gente faz de tudo, tudo que você pensar, desde do banner da internet até placa institucional dentro da igreja. Então, a gente molda a cara da igreja, Uou, sinistro. visualmente, Que massa. A Clarice perguntou aqui como incentivar pessoas de equipe que são muito tímidas. O que você acha, cara? Eu sou tímido pra caramba. Eu acho que eu melhorei muito quando foi outra chave que mudou na minha vida. E como a gente faz a gente acreditar no trabalho dessa pessoa. Eu, até hoje ainda tenho muitas questões de acreditar no meu trabalho e tal, de autoestima. Eu acho que quanto mais você acreditar no trabalho de uma pessoa, e você incentivar e jogar mesmo na mão da pessoa, sabe? Eu tive líderes muito sábios de, tipo, jogar bomba na minha mão. E eu acho que só assim, por exemplo, dar um microfone na minha mão. Então, e você precisa ser muito sábio, como pessoa tímida também, saber dizer sim, tipo,
Eu tô legal com você? Voltou? Voltou? Aí. Vamos Voltou. para outras perguntas aqui. Vamos lá. Você acha que o mercado é mais fácil no Brasil ou nos Estados Unidos? Para design ou publicitário? Eu não acho que seja mais fácil. Eu vejo que no mercado brasileiro a concorrência, ele acho que é um pouco mais violenta em questão de você realmente precisa de um patrocínio, sabe? O mercado brasileiro. Aqui nos Estados Unidos eu não tive muito contato ainda, sabe, com um mercado que não seja de igreja e tal. Talvez as igrejas sejam um pouco mais humanas, espero que seja, do que o mercado de fora. Mas eu vejo um pouco disso, sabe? O mercado brasileiro talvez seja um pouco fechado em relação a deixar as pessoas crescerem e tal. Você precisa se provar muito pra... Eu acho que aqui, como... É meio clichê falar isso, mas eu acho que os Estados Unidos é um país de oportunidade, sabe? Eles acreditam. Se você falhar, realmente, eles vão te meter o pé lá pra baixo. Mas eu acho que eles incentivam bastante, sabe? Você poder crescer em algum lugar. Caramba, sinistro, sinistro. A galera perguntou aqui quais igrejas você tem como referência criativa? Bom, aqui da Flórida tem a Vue Church, que é do Rich, que é lá de Miami. Elevation Church é gigante, não tem nem o que falar. Não. Mas aqui tem várias outras igrejas que talvez sejam pequenas comparadas a elas, mas que são grandes igrejas muito criativas, que é a Canvas Church, a Victor Church, a People Church, que é de Chicago. Cara, mas tem muita. Tem a Hillsong, que não tem nem o que falar. Caramba. Tem qual que é o nome dela? Life Point também. O design deles é absurdo, sabe? Eles têm uma visão de tipografia muito, muito doida. É muito alternativa, se você for ver, em comparação. Mas são basicamente essas. Tem a Mosaic, tava esquecendo já. De Los Angeles, ela tá em todo lugar e, cara, ela é muito grande e a comunicação dela é sensacional também. É uma das que mais me inspiram nessa questão de design. Caramba, sinistro. Patrick, você viu esses dias, aliás, no Natal, a galera lá da onde mesmo? Não sei. Esqueci qual. Você falou várias igrejas, eu esqueci qual. Que eles fizeram. Elevation. Eles fizeram árvore de Natal gigante. E aí eles inauguraram no meio, fizeram uma festa lá fora da igreja. Tipo, velho, que incrível, né? Quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias de que não podia ter árvore de Natal em casa. E aí uma igreja apresentando uma parada assim, né, envolvendo toda a cidade, envolvendo os membros. Assim, isso é transformador, né? Não, demais. E é uma parada, questão de o que significa para você. Para algumas pessoas, a árvore de Natal tem um significado que não é cristão e tal. Mas é uma coisa que eu vejo que estava acontecendo até há pouco tempo atrás em relação às pinturas renascentistas com Jesus e tal. Os católicos usam muito, só que é para adoração, sabe? E a gente está começando a resgatar essa arte renascentista, mas muitas pessoas falando, a gente está usando a imagem e tal. E vai muito... Você não está adorando nada, sabe? É uma pintura de um artista que se baseou na Bíblia. Eu acho que vai muito do que você tá fazendo com aquilo, sabe? Se você não tá adorando qualquer outra coisa que não seja Deus, sabe? Eu acho que tudo vale a pena. E é assim que a gente vai atingir as pessoas. Não só com a arte, sabe? Mas utilizar de música. É verdade. Eu particularmente, uma das artes que você fez que eu mais gosto é uma manipulação que você faz com umas pinturas que é incrível.
né? Sim, Pra mim não, essa é a mais legal eu de todas. eu sou obcecado por estátua. Eu tenho até um Davi aqui. Ô, louco. Não adoro ele, tá bom? Não é um altar aqui, não é um altar. Mas mas é isso. A pintura renascentista me chama muita atenção, sabe? Os detalhes é Sim, incrível. E eu acho que é um desperdício ficar acusando de ser alguma coisa proibida, que não se deve. maneiro. E é Vamos isso. para essa pergunta aqui que é boa. Bora. Como ter uma direção de arte quando há muitas barreiras tradicionais, né? Em questão de não haver muito incentivo. Eu acho que o que ele quis perguntar é como desenvolver um trabalho sendo que não tem incentivo, né? Como, Uhum. sei lá, fazer um trabalho criativo na igreja sendo que seu pastor é muito tradicional. Talvez seja algo assim. Sim. Pode parecer um pouco clichê, mas é uma verdade que eu tô enfrentando na minha vida. Não para. Apesar das dificuldades, apesar de as pessoas não falarem, nossa, que bonito, nossa, você manda bem. E até às vezes se falam isso e você sente que é tipo, ah, tá bom, vamos deixar para ele parar de fazer para ver se para de falar. Eu acho que apesar da igreja, independente do tamanho, você não parar de fazer o que você gosta. Se não for para a igreja, pode começar a fazer para o mundo, sabe? Faz para artistas, porque a sua arte, mesmo se não for relacionada para a igreja, vai ter os seus princípios. Se você for um cristão, vai ter os seus princípios. Então, eu acho que. Porque é uma coisa muito engraçada, principalmente dentro das igrejas. A gente vê pastores, às vezes falando, elogiando muito uma coisa de fora e tal, e às vezes você faz uma coisa parecida ou igual e não é tão valorizado. Mas você precisa continuar fazendo, sabe? Porque Deus vai abrir as portas. Pode demorar, infelizmente pode ser dolorido, mas é persistir, inovando e mais uma vez, você precisa estar alinhado com a visão do pastor. Se aquela não for a visão do pastor da sua igreja, talvez você não vai conseguir virar a chave ali, sabe? Então precisa adaptar a sua visão para dar à igreja e tal. Mas você consegue ser criativo e se liberar independente. É uma coisa que eu faço comigo. Se eu tô em crise, eu não consigo, sei lá, eu acho que eu tô muito preso e tal. Eu faço coisa pra mim, sabe? É pra mim. Eu vou fazendo porque quanto mais você faz, mais a sua mente vai abrindo. Eu sei que mais graça vai vindo, você vai tendo mais entendimento e você vai criando Maneiro mais demais. experiência. É. Massa. Então, eu acho que eu vou responder essa pergunta também, Tá, mas boa. com base em uma das experiências que a gente teve num encontro Cristãos Criativos, Uhum. se não me engano, foi em BH. Teve essa mesma pergunta também. E uma das respostas que surgiu, eu acho muito válida falar, que é apresentar de uma nova maneira para o seu pastor, para a sua liderança. Talvez a Boa. gente é muito jovem, a gente fala muita gíria, a gente É fala verdade. palavras muito rápidas e pastores mais antigos, mais tradicionais, não conseguem lidar com isso. Então, talvez apresentar essas ideias de uma forma mais, um pouco, não que seja mais rústica, mas um pouco mais contextualizada na Adaptar a realidade deles, linguagem, né? na Uhum. linguagem deles, seja um pouco mais eficaz, né? Vamos aqui para a pergunta da Clarice. Você tem sonhos criativos? Como trabalha com a realidade aumentada? Não, como trabalhar. Como trabalhar com a realidade aumentada. Desculpa. Ah, sonho. Eu tenho um problema com sonho que eu não lembro do que eu sonho. Tá louco. Mas eu acho. Meus sonhos não sei se são tão criativos assim. Eles são meio não sei explicar. Eu gosto de escrever muito. Então eu acho que meus sonhos têm essa pegada mais. Não sei explicar. Mas eu acho que não é muito criativo, não. Eu acho que eles são mais doido que criativo, é mais pesadelo. Não, Que brincadeira. isso? Mas. Mas algumas coisas. Onde eu tenho mais ideia é no banho, na verdade. Eu não sei se é a água caindo. Eu gosto de ficar no banho, as ideias vêm. Pra mim acontece a mesma coisa. Quando eu tô, sei lá, eu vou no banheiro, eu tomo um banho, cara, surge um monte de ideia também. É isso aí. Agora sonho.
eu não costumo lembrar. Então, parece da realidade aumentada. Cara, a gente não sei. Eu acho que é um campo que a gente precisa ainda trabalhar. Preciso trabalhar mais em mim também. Eu acho que eu não tenho ainda uma opinião formada em relação a isso. Massa. Vamos ver aqui mais. Beleza, vamos responder mais duas perguntas antes que a galera mande Eu posso mais. responder essa aqui, como fazer esse fundo preto? Uou, claro! É a parede. É a parede daqui. Tinta. Não Só esperava por pintar. essa, né? A galera não esperava. É só pintar. Galera, pinta aí, manda bala. Eu acho que essa pergunta aqui é boa também. Vamos ver. Quais expectativas vocês têm em relação ao futuro da igreja como referência em design e arte? E aí, cara? Cara, a minha esperança é que a gente possa servir de referência mesmo, que a igreja toda, não só a galera mais jovem que está dentro da igreja, mas os pastores em si possam ter essa chave virada e possam estar abertos para a cultura em geral, não só na questão do design. Que a igreja possa ser um fluir de criatividade, da onde os movimentos artísticos vão nascer, sabe? Eu realmente espero que a igreja possa ser esse ponto, sabe? Essa bandeira no meio de tanta coisa que vai jorrar no mundo. Massa, massa. Foi. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, como cristãos criativos, a gente também acredita nessa bandeira, sabe? O futuro da igreja, a igreja mundial, de fato, ela assumir também essa posição, né, na área de comunicação, na área das artes, e se tornar cada vez mais um referencial, né, onde Sim. a gente viva de fato o propósito de Deus também nessa área, né? Que por muito, como você falou mais no início, tipo assim, a galera começou a achar que a arte era do diabo, que ser artista era do diabo, que você não Sim, podia, né, fazer nada, que isso era do diabo. Só que, na verdade, antes de ser do diabo, ou o diabo usar dessas ferramentas, era de Deus, né? Então, eu acredito que exatamente. cada vez mais a gente vai trazer a natureza de Deus para as artes e vai ser uma referência nisso. Cara, é isso mesmo. É tomar de volta o que é nosso, sabe? É da igreja. Exato. A cultura pertence à igreja. Exato. Gente, então eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu a galera que acompanhou a gente aí. Obrigado mais uma Valeu, vez. gente. Obrigado por Cara, eu ter que agradeço pelo convite. Obrigado por ter acreditado no projeto. E vamos mudar o mundo. Por último, a gente queria orar É pra isso gente aí. encerrar, beleza? Eu ia pedir pra galera Beleza. fechar o olho, né? Mas eu não sei como funciona na internet. Não sei como que os pastores fazem oração na internet ainda. Mas eu vou orar do mesmo jeito. Vamos lá. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Bora. Senhor, pela vida do Patrick. Obrigado, Senhor, Amém. pela disposição dele. Obrigado, Senhor, por nos dar direcionamento. Pai, nós pedimos Amém. mais uma vez que o Senhor nos dê visões, para que o Senhor nos direcione no caminho certo, para que a gente aprenda e entenda o que você preparou para nossas vidas e para a É igreja. verdade, pai. Nós venhamos ser detentores da comunicação e que a partir de hoje e para sempre nós venhamos ser diferente nessa nação Amém. brasileira, americana e no mundo. É isso Valeu, aí. gente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, galera. Obrigado, gente. Falou, gente. Obrigado por participarem aí. Cara, não tá aparecendo não. Valeu. Calma aí. Valeu. Gente, compartilhe com a galera. Eu acho que é muito importante essa conversa, né, sobre outras culturas, outras experiências. Manda aí pros seus amigos. É nóis. Valeu. Fui. Valeu. Até mais.